nós queremos cumprimentar a todos com um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui aguardando os irmãos chegarem para a nossa aula. Nós tivemos um probleminha na outra transmissão, tinha iniciado uma transmissão, mas teve um probleminha, estava travando, e eu fechei aquela transmissão e abri uma outra. Estou aguardando os irmãos chegarem aqui para nós darmos início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos aguardando. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco nessa manhã, através da sua palavra. Nós vamos aprender a palavra de Deus e nós seremos abençoados. Marilene, bom dia. Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Esperar os irmãos chegarem, mais irmãos chegarem, para nós darmos início à nossa aula de hoje. Um pouquinho atrasados, mas nós vamos terminar no horário, para que a gente seja alimentado pela palavra, né? Vou tirar esse paletó, está esquentando aqui. Bom dia, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem aí? Vamos lá para mais uma aula. Esperar mais um pouquinho, acho que mais irmãos chegando. Graças a Deus. Bom, nós estamos no segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical desse ano de 2020. Esse trimestre nós estamos falando sobre o livro dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Tivemos a primeira aula na semana passada, transmitindo aqui também. Nós falamos sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. E hoje nós vamos falar sobre o Supremo Pastor. Essa é a lição de número 3, 19 de abril de 2020. E nós vamos estudar sobre o Supremo Pastor. Se você tem a sua revista aí na sua casa, pegue a sua revista para que você possa acompanhar a nossa leitura e a nossa explanação também nesta manhã. O textuário dessa lição está em Salmo número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A verdade aplicada diz: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Objetivos dessa lição são 3. O primeiro, apresentar as características do bom pastor. Segundo, expor as necessidades da ovelha. E o terceiro, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Os textos de referência estão no Salmo número 23, o verso de 1 a 6. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus, este é o salmo que nós vamos refletir nessa manhã. Antes de iniciarmos a aula, convidar vocês que já estão conosco assistindo para que nós façamos uma oração, pedindo a Deus que venha nos ajudar nessa manhã, que através do seu Espírito Ele possa iluminar a nossa mente, o nosso coração,
para que nós possamos entender e aprender da palavra de Deus. Feche seus olhos onde você está e ore a Deus comigo. Pai amado, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Senhor. Eu aqui do templo e os irmãos de suas casas acompanhando esta aula, essa transmissão, Senhor Jesus. Nós queremos Te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de poder nos debruçar sobre a Sua palavra, para meditar e aprender um pouco mais do Senhor, Pai, para conhecer um pouco mais do nosso bom pastor. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua direção nesta manhã, que através do Teu Espírito Santo nós possamos ser alcançados, a nossa mente possa ser desnudada, Pai, e nós possamos entender a Tua vontade através da Tua palavra. Senhor Jesus, abençoa os que irão ouvir, assistir essa transmissão e esse vídeo nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, ensina-nos através da Tua palavra, ajude-nos a transmitir aquilo que é a vontade do Senhor ao coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Vamos lá então, a introdução da lição diz assim: nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor de sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são os seus discípulos. Então essa é uma das mais belas ilustrações que a Bíblia nos traz, né? A relação que era muito comum, que é muito comum na Palestina, no Oriente, que é o manejo do gado, não do gado como nós conhecemos aqui, né? Mas do gado miúdo, né? A cabra, o cabrito, a ovelha, era um trabalho muito comum, principalmente na época do Antigo Testamento, e hoje ainda também prevalece em alguns lugares, né? Algumas tribos nômades criam, né, a ovelha, algumas pessoas ainda na Palestina vivem disso, da criação do gado miúdo, e a Bíblia traz essa relação que é muito profunda entre o pastor e a ovelha. É uma relação de proximidade, né? O pastor de ovelha, ele tem uma proximidade, uma intimidade com o seu rebanho. É diferente de alguns outros manejos, né, de animais, que não é tão ligado, tão profundo. A ovelha exige cuidados que outros animais não necessitam. E é interessante essa relação que a Bíblia nos traz, principalmente aqui no Salmo de número 23. Aliás, até o Salmo de número 23, essa relação entre Deus e o povo de Israel não parecia tão íntima, né? Deus era tratado como rei, como Senhor, como guarda de Israel, mas até então não havia sido relatado uma passagem, um poema ou um salmo como esse, o Salmo de Davi, o Salmo 23, que traz uma proximidade, uma intimidade entre Deus e o seu povo, revela isso de forma profunda nessa essa alegoria, né, que o Salmo 23 traz sobre essa ilustração sobre o pastor e a ovelha. Então vamos lá, o tópico 1 diz assim: o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo-as a pastagens, de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor enunciando as suas ações. Davi falava com conhecimento próprio, né? Davi tinha conhecimento dessa área. Davi, desde muito pequeno, pelos relatos bíblicos, né, e pela história, nós percebemos que Davi, desde muito cedo, aprendeu a manusear o gado, né, manusear as ovelhas, ser um pastor de ovelhas. A Bíblia deixa muito claro quando Jessé chega à casa de Davi, quando Samuel chega à casa de Jessé e procura por seus filhos. A Bíblia diz que quando os mancebos acabam de passar, Samuel pergunta: acabaram os mancebos?
E Jessé não diz, não, tem um menor. O menor está apacentando as ovelhas. Então Davi, desde muito cedo, desde uma tenra idade, aprendeu a cuidar de ovelhas, aprendeu a pastorear ovelhas. E ele estava nessa ocasião, inclusive, quando foi chamado por Samuel para ser ungido rei de Israel, ele estava exatamente no pastoreio das ovelhas. Então vamos lá. Descanso nos momentos de perigo. Então, as ações do pastor, né? O que o pastor faz por suas ovelhas? Qual é a atividade? Qual é o trabalho que o pastor tem? O que ele precisa oferecer para as suas ovelhas? Lembrando sempre, irmãos, que essa ligação entre pastor e ovelha, nós estamos falando sobre Deus e o seu povo. Deus como supremo pastor, como sumo pastor, e o seu povo, tanto Israel como nós, que fomos alcançados pelo Evangelho, né? E também somos povo de Deus pela fé em Jesus. Descanso no Davi afirma que o seu pastor o faz, primeiro, deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, ou seja, descansar. É comum para as ovelhas, quando se sentem seguras, quando precisam de descanso, elas se deitam, na relva, se deitam no pasto para descansar. Porém, a ovelha só pode se deitar se ela se sentir segura. A ovelha só se deita para descansar se ela realmente sentir que ela tem segurança. Então, olha o que Davi expressa nesse salmo: ele me faz deitar em verdes pastos, ele me faz repousar. Demonstra uma confiança extrema do homem para com Deus, né? O homem que confia em Deus, ele descansa no Senhor. E ele segue dizendo: portanto, no presente saltério está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, ele não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos, podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que o seu pastor, além de proteção, revigora as forças. Assim aprendemos, primeiro, os perigos são reais. É uma realidade, né, irmãos? Nós, enquanto ovelhas do aprisco do Senhor, estamos constantemente sujeitos aos perigos da vida. Assim como as ovelhas, de um rebanho, de um pastor natural, de um pastor, ovelhas físicas de um rebanho, elas estão constantemente sujeitas aos perigos. E às vezes, irmãos, ouvindo alguns relatos, lendo algumas coisas sobre a criação das ovelhas, as ovelhas elas se assustam muito, elas têm uma facilidade de se assustar. Então, nos dias de tempestade, nos dias de muita chuva, onde acontecem trovões, relâmpagos, a tendência é que as ovelhas fiquem extremamente apavoradas. Então, nesse caso, o pastor precisa ter uma sensibilidade para antever a tempestade e acalmar as ovelhas. E muitas das vezes a forma que o pastor encontra para acalmar as ovelhas, para que elas não se dispersem, não fiquem aterrorizadas ou apavoradas na hora da tempestade, é justamente fazê-las se deitar, fazê-las se abaixar. Quando a ovelha sente no pastor essa segurança, mesmo que em volta dela esteja acontecendo uma grande tempestade, vento, chuva, trovões, relâmpagos, ela consegue, pela confiança que ela tem no pastor, ela consegue se assentar, ela consegue se acalmar e ela consegue passar por aquele momento de tribulação, de tempestade, porque o pastor a previne, o pastor aguarda daquele momento. Então os perigos são reais. Segundo, mas o nosso pastor nos faz repousar em segurança. O nosso pastor, além de nos fazer repousar, ele também nos fortalece, O pasto também fala de alimento, fala de alimentação, pastos verdes, ou seja,
alimentação propícia para a ovelha. Então o pastor, além de dar a proteção, ele também dá a provisão para a ovelha. Isso faz com que a ovelha se fortaleça, né? Mesmo no momento de perigo, ela se fortaleça e esteja apta para continuar. Um comentário aqui da revista do professor, o escritor e pastor Charles Spurgeon diz assim: a posição do Salmo 23 é digna de nota. Ela vem depois do Salmo 22, que é peculiarmente o Salmo da cruz. Só depois de lermos Deus meu, por que me desamparaste, é que chegamos a o Senhor é o meu pastor. Temos que conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor, antes que verdadeiramente reconheçamos a doçura do cuidado do pastor. Então, meus irmãos, só consegue desfrutar, só consegue entender, só consegue descansar nessa palavra, nesse pastor, aqueles que antes de conhecerem o seu cuidado como pastor, o reconhecem como seu salvador. Como, pastor Marcos? Olhando para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o nosso pastor, né? Quando a espada se levanta contra o nosso pastor e ele é completamente abandonado no Calvário. Ele é completamente abandonado. Ali nós podemos reconhecer, né, que o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso Redentor. Quando você reconhece o Senhor como seu Salvador, como seu Redentor, como seu Senhor, aí você entende, você consegue compreender o cuidado desse pastor para com a sua vida. Tem pessoas que só querem o cuidado de Deus, mas não querem reconhecê-lo como seu Senhor. Essas pessoas nunca irão desfrutar de forma profunda, de forma plena, o cuidado do pastor para com suas vidas. Por quê? Porque para que você possa descansar no seu pastor, você precisa conhecer o que ele fez por você, o que ele fez por nós. E o que Deus fez por nós, irmãos, é o ato mais lindo e mais sublime que alguém poderia fazer. Aliás, que ninguém poderia fazer. Apenas Jesus tinha condições de realizar o sacrifício do Calvário, que nos trouxe a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, para que você entenda, segundo Spurgeon, para que você entenda a profundidade do cuidado do bom pastor, você precisa olhar para o Calvário, como Spurgeon diz aqui, quando você olha para o Calvário, Salmo 22 relata, né, o momento da cruz em que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aí você entende o que é o cuidado do pastor que zela pelas suas ovelhas. A irmã Cristiane fez um comentário aqui. Deixa eu ler aqui, a irmã Cristiane. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, isso vai ajudar que a gente continue aqui fazendo a aula. Pastor Max, quando o Salmo faz referência às ovelhas, e nós como sendo o corpo do Senhor, podemos observar que mesmo dentro da casa do Senhor, as pessoas não estão abertas a serem conduzidas, pois todos não entendem o termo de descer para crescer. Muito bom esse comentário, irmã Cristiane, é uma realidade, Como eu acabei de dizer, quando a pessoa não entende o que Deus fez por ela na cruz, ela não consegue desfrutar do cuidado do pastor, do bom pastor. Não estou falando do pastor físico, pastor local, não, estou falando do bom pastor, nosso bom pastor, que é Jesus. Quando a pessoa não entende o sacrifício do Calvário, não compreende a salvação por Cristo, ela não consegue desfrutar desse descanso, né, nos momentos de perigo. Nossa irmã Matilde também, seja muito bem-vinda, irmã Matilde, minha tia Matilde, lá de Morro Agudo. Paz do Senhor, tia, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, refrigério para a alma atribulada. Nós estamos no tópico 2, no 1.2. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos ou internos.
Então, os perigos que nós sofremos, eles podem ter tanto externos quanto internos. Paulo fala sobre terrores por fora, né, externos, e terrores por dentro, né? Isso tudo o cristão está sujeito a acontecer na vida de todo cristão. Os externos afetam o nosso corpo e os internos a nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada? Olha, quantos relatos você já não ouviu, quantos relatos nós não ouvimos sobre famílias destruídas, amizades destruídas. Por quê? Por causa de uma alma atribulada. Uma pessoa atribulada, ela não consegue, ela não pensa para agir, ela não pensa para falar. Isso acaba trazendo prejuízos terríveis para uma vida e até para uma família. Então, isso é um perigo muito grande quando a pessoa está realmente atribulada. Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. Então, qual a importância de você desfrutar desse cuidado do pastor? Primeiro, porque ele te dá descanso, que nós já lemos. Segundo, porque ele refrigera a nossa alma. A Bíblia aqui na versão King James, olha o que diz King James. Na Bíblia tradição normal, diz assim, refrigera a minha alma, né? Na Bíblia King James, diz assim, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Então, esse refrigera a minha alma pode ser traduzido também por restaura-me o vigor. Olha que coisa tremenda. Então, quando você está atribulado, quando você está inquieto, quando você está perturbado por algum problema externo ou alguma ocasião interna, que às vezes, irmãos, nós passamos por momentos que, se alguém perguntar para a gente o que está acontecendo com você, você não sabe explicar, não é? Existem momentos que você não consegue explicar o que você está sentindo. É algo que vem de dentro, é uma inquietação, é uma agitação interna, né? É por isso que o salmista, principalmente Davi, em alguns dos seus salmos, ele diz: por que te inquietas dentro de mim, ó minha alma? Né? Parece que ele conversa com ele mesmo, ele está conversando com ele mesmo, com a sua própria alma. Por quê? Porque tem momentos, irmãos, que não são coisas externas, são coisas internas, são os terrores internos que a gente vive. E isso só é eliminado quando nós recebemos o refrigério na nossa alma através do nosso pastor, do nosso supremo pastor, né? Ele restaura o vigor. Então, quando você se sentir agitado, quando você se sentir inquieto, quando há algo dentro de você não te deixar quieto, não te deixar descansar, não te deixar acalmar, clame pelo seu supremo pastor. Nós temos um pastor que zela por nós, que cuida de nós. Olha só, o pastor Israel Maia escreveu: em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita num mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Como nós dissemos aqui no primeiro tópico, no primeiro texto, sobre descanso. Descanso fala dos perigos externos, mas o refrigério da alma fala dos problemas internos, das aflições internas, né? Como eu já disse aqui, tem momentos que nem o seu cônjuge consegue entender. Você não consegue explicar para a sua esposa ou a esposa para o esposo o que está acontecendo dentro dele, que ele está deixando inquieto, você não consegue explicar. Mas o Senhor conhece o nosso coração e a nossa alma, e Ele sabe quando nós nos sentimos inquietos, e Ele é quem refrigera a nossa alma. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa que é ter Jesus como nosso pastor. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Spurgeon disse: Ele refrigera a alma, restaurando-a à sua pureza original. Sabe o que inquieta a nossa alma?
tudo que inquieta a nossa alma é proveniente do pecado. O pecado original, que trouxe essa distorção na vida do ser humano, trouxe esse problema, acarretou em todos os problemas, inclusive os problemas emocionais, os problemas da alma, são acarretados pelo pecado original. Então, Jesus, o nosso Supremo Pastor, ele restaura a nossa alma, ele refrigera a nossa alma, restaurando-a à sua pureza original, que até agora ficaria imunda e escura pelo pecado. Que bem haveria em pastos verdes se a nossa alma estivesse escura. Olha só que interessante. Não adianta ter pastos verdes se a nossa alma vive na escuridão. É o comentário que a nossa irmã Cristiane muito bem colocou aqui. Às vezes as pessoas estão dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, mas ainda vivem na escuridão. Mas ainda não entenderam que os cuidados do pastor limpam a alma, mas para isso a pessoa precisa dar lugar para que o pastor refrigere a sua alma, ou seja, arranque a impureza, para que ela desfrute disso. Ele refrigera, restaurando ao seu temperamento natural em afetos que ficaram desordenados pela violência dos sentimentos. Que bem haveria em ter águas tranquilas e um espírito turbulento. Não adianta, irmãos, ter águas tranquilas, ter pastos verdes, se o espírito ainda está turbulento, se a pessoa não consegue desfrutar, não consegue descansar em Deus. Que bem haveria em águas tranquilas se o espírito ainda está turbulento. Ele refrigera a nossa alma, restaurando a vida que crescia e estava até certo ponto quase morta. Então, quando nós conhecemos e desfrutamos os benefícios de ser cuidado pelo pastor, pelo nosso pastor, nós desfrutamos desse refrigério, né? Essa restauração progressiva, né? Até a nossa pureza original da nossa alma. Graças a Deus por isso. 1.3, a presença nas horas mais difíceis. Se os irmãos tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, os irmãos também têm liberdade aqui nos comentários, amém? Presença nas horas difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Por exemplo, quando Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta impotência humana. A melhor forma de superar os fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos nesse momento. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que ainda que estivesse com medo, contudo, permaneceria confiando no Senhor. Está lá no Salmo 56, verso 3. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive sombrio. Então, meus irmãos, qual é o maior temor do ser humano? Por mais que ele diga que não tem medo, mas o maior temor do ser humano é justamente a hora da morte. A hora da morte é o momento mais terrível para o ser humano. Obviamente, um ser humano que não tem Jesus como seu pastor. Porque nós que temos Jesus como nosso pastor, nós não tememos a morte. Pelo contrário, nós entendemos que a morte é que nos levará a encontrarmos com o Senhor. Então, de maneira nenhuma podemos ter medo da morte. Devemos ter medo da morte. Ainda assim, na hora da morte, a alma do ser humano tende a ficar agitada, preocupada, né? Insegura, né? Então, Paulo deixa muito bem claro, ele diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo tinha em mente que a morte, por mais temerosa que poderia ser, tenebrosa, escura poderia ser, ele tinha plena convicção de que a morte o levaria a encontrar-se com o Senhor. Por isso ele não temia a morte, assim como nós não devemos temer a morte. Mas quando a pessoa não tem Jesus como seu pastor, o maior temor da sua vida é a hora da morte.
É a hora que ele perde, como o escritor diz aqui, ó, é a incompleta impotência humana. Isso é, irmãos, porque nós vemos que o ser humano, ele tende a achar-se autossuficiente, né? O ser humano tende a achar que ele não depende, que ele não precisa de nada, não precisa de Deus, né? Nós falamos na aula passada sobre a arrogância, né? Que Deus resiste ao soberbo, ele resiste ao arrogante. E às vezes, irmãos, tem pessoas que são tão arrogantes, são tão soberbas, mas de repente elas se deparam com uma situação em que elas se sentem completamente impotentes. É a completa impotência humana. Então, olha só, quando a pessoa se sente completamente impotente, é que ela percebe que realmente ela precisava, ou que ela precisa de um socorro superior, alguém que está acima, alguém que pode lhe estender a mão, né? Mas muitas das vezes, até na hora da morte, a pessoa não reconhece, descobre, não entende que precisa de um Salvador, ele precisa do seu Senhor. Olha só, a melhor forma de superar os fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. Então, meus irmãos, nós, enquanto servos de Deus, enquanto ovelhas do aprisco do Senhor Jesus, nós precisamos ter essa convicção, irmãos, porque o medo vai vir, o medo virá. Mesmo nós que somos salvos em Jesus, nós podemos sentir medo. Nós às vezes sentiremos medo de morrer, às vezes medo de deixar, né? Às vezes alguém está com uma enfermidade, tem medo de deixar a família. O que vai ser da minha família, dos meus filhos? Meus irmãos, nós precisamos ter a convicção de que Deus está ao nosso lado, mesmo na hora da morte, mesmo no corredor mais sombrio da vida. Ele está para nos livrar, Ele está para nos proteger. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 56, que eu li com os irmãos aqui, ó. O salmista testemunhou que ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. Então não quer dizer que nós não vamos ter medo. O medo faz parte da nossa vida, e faz parte da vida do crente também. Mas o medo não pode superar a convicção que o crente em Jesus, que o verdadeiro servo de Deus tem do seu Senhor. A convicção de que o Senhor, o nosso supremo pastor, está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio da morte. Graças a Deus por isso. Deus abençoe os irmãos que estão aqui comentando. Irmã Marisa Brint, olha só. Bom dia, sou de Valinhos, e a ovelha que deixa o aprisco, seja qual for o motivo, o pastor deixa as 99 e vai buscar a que se desgarrou. Acontece em Piracicaba? Sim, minha irmã, isso acontece, eu creio que em todo lugar, né? O pastor, falando agora do pastor local, o pastor tem o dever, né, logicamente que o ser humano não é perfeito como Jesus, né? Jesus é o supremo pastor porque ele é perfeito, ele é o pastor que não tem falha, que não tem nenhum erro. O pastor humano, irmã Marisa, ele falha, ele por mais que ele tente ser bom, ele tem que ser o melhor pastor, ainda assim ele vai falhar, porque ele é humano, ele está tão suscetível às falhas quanto as ovelhas, né? Mas nós entendemos que é uma obrigação do pastor, o pastor que quer agradar ao supremo pastor, ele precisa, quando a ovelha se desgarra, ele precisa ir atrás dela, porque às vezes ela se desgarrou por falta de orientação. Nós vamos ver aqui para frente sobre as necessidades da ovelha, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Deus abençoe a irmã Marisa Brint, ali está de Valinhos, por esse comentário, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, as necessidades da ovelha. Pastor Fagundes, muito bom dia. Paz do Senhor Jesus. Irmã Terezinha, paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aqui, acompanhando conosco a nossa aula. Vamos lá, as necessidades da ovelha. O presente saltério, ou seja, o presente salmo, não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Então esse Salmo 23, ele não só mostra as qualidades do pastor, como também mostra a fragilidade, ou seja, as necessidades da ovelha. A primeira necessidade é a necessidade de proteção.
Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, afinal de contas ele era pastor de ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores, e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Então veja bem, a ovelha, falando da ovelha animal, ela não tem muita defesa. Ela é um animal extremamente vulnerável. Ela não tem garras para se defender. Ela não tem presas para atacar, para se defender. Então ela é uma presa extremamente vulnerável. É um animal extremamente vulnerável. Então ele precisa de proteção. Então as ovelhas precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Nesse sentido, afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que estes matem as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Olha que interessante isso. Olha quando o salmista Davi, quando Davi expressa esse salmo, olha, Davi já não é mais o pastor de ovelhas, ele agora é um rei em Israel. Ele tem um exército da nação ao seu dispor. E ainda assim, Davi expressa a sua confiança não na sua riqueza, não no seu poder político, social e nem no seu exército nacional. Ele expressa a sua confiança e a sua segurança em Deus, entendendo que a ovelha precisa do cuidado do pastor. Olha que coisa maravilhosa. Davi expressa a sua confiança. Ele diz que o cajado, a vara e o cajado consolam, A vara era utilizada para afugentar os animais traiçoeiros, os predadores da ovelha. Então por isso que o nosso pastor, o nosso supremo pastor, ele afugenta de nós ele usa o cajado para afugentar os nossos inimigos. Esse também é um trabalho do pastor local, O pastor local, o dirigente local de uma congregação, que é o pastor local, ele também tem a obrigação de afugentar, os lobos, aqueles que vêm na igreja para tentar tragar as ovelhas. Como que o lobo pode tragar? Tragar ensinando doutrinas erradas, Paulo diz que nos últimos dias se levantariam homens cruéis, presunçosos, amantes de si mesmo, que atrairiam discípulos após si. Ou seja, são esses lobos que tentam tirar do aprisco as ovelhas do Senhor. Então o Senhor, nosso supremo pastor, ele usa os seus ministros para afugentar esses lobos, para ensinar o verdadeiro evangelho, para ensinar o caminho correto, para orientar as ovelhas no caminho certo. Então veja só, Davi, embora tivesse riqueza e poder, ele tinha a plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. Acabei de falar isso. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. Olha, isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade que nós vemos, e os irmãos aqui que congregam conosco, aqui no Jardim Brasília, sabem que nós sempre falamos sobre isso, Infelizmente, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, tem sido substituído por um evangelho líquido, Pastor Marcos, o que é evangelho líquido? O evangelho líquido é um evangelho assim, ele sem firmeza, não tem consistência, Isso é evangelho líquido, O evangelho que só fala de bênção, só prega, só fala do amor, Não, mas Deus é amor. Deus não vai lançar ninguém no inferno porque Ele é amor. Isso é um engano, é um ledo engano. A Bíblia é muito clara quanto ao pecado. A Bíblia demonstra que Deus é totalmente oposto ao pecado. E hoje em dia nós vemos pessoas, muitas mensagens que não falam mais de Cristo, Elas têm o homem como centro, O homem é o centro da mensagem. Não que você consegue, que você é capaz, que você pode. Então esse tipo de mensagem, irmãos, é evangelho líquido. É bonito, são palavras que mexem com a nossa emoção,
Às vezes nos coloca para cima. Nossa, realmente eu tenho poder de fazer, mas na verdade não é o evangelho que gera fé, não é o evangelho que gera vida, não, pelo contrário, esse evangelho gera morte. Paulo chama de um outro evangelho, né? Então nós não podemos nos alicerçar nesse evangelho. Mensagem que não fala sobre pecado, né, irmãos? Hoje em dia nós vemos que quantas mensagens você ouve que falam sobre o pecado, que confrontam o ser humano. Dificilmente você ouve mensagem que fala sobre pecado, irmãos. É uma realidade. Nós procuramos sempre aqui, irmãos, no Jardim Brasília, eu deixo sempre bem claro para os irmãos que a minha intenção aqui é que os irmãos compreendam a palavra como ela é, o evangelho como ele é. Não adianta querer maquiar, querer mascarar, querer fazer, não, irmãos. O evangelho por si só, ele é o poder de Deus. Não precisa de dar um jeitinho aqui, não, irmãos. O evangelho, Paulo diz que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E eu creio no evangelho, irmãos. O evangelho fala do pecado, o evangelho expõe a sujeira do coração humano. Isso é o evangelho. Não é essa mensagem que fala, não, você tem poder em você vai conseguir, e não sei o que tem. Não, o coração humano é sujo. O coração humano é imundo quando ele não conhece a palavra, quando ele não se arrepende e não se entrega à palavra. É a palavra que limpa o coração do homem. É o verdadeiro evangelho que limpa as mazelas do coração humano. Então nós precisamos, irmãos, entender que o verdadeiro evangelho, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a sujeira do coração humano, né? Ele fala sobre Cristo principalmente. Cristo precisa ser o centro da nossa pregação. Cristo precisa ser o centro da nossa administração e o centro do evangelho. Ele é o centro, né? Olha só, no entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Então, meus irmãos, devemos ter sempre em mente que nós não somos autossuficientes, nós precisamos da proteção, precisamos do cuidado do nosso Senhor. E quando nós nos entregamos a Ele, confiamos nele, nós pregamos aqui na terça-feira passada sobre os ventos de correção, né? As tempestades de correção, falando sobre a disciplina do Senhor, né? A vara, o cajado, também serve para colocar a ovelha no caminho certo, para puxá-la quando ela está andando no caminho errado. E às vezes, irmão, o pastor precisa dar umas batidinhas com o cajado no lombo da ovelha, para que a ovelha perceba que ela está fazendo algo que vai lhe prejudicar. O pastor não quer o mal das suas ovelhas. O nosso Supremo Pastor não quer o mal das suas ovelhas, não, pelo contrário, ele quer o bem, ele quer a salvação de todo mundo. Mas a ovelha precisa entender a disciplina, precisa reconhecer e submeter a disciplina, para que ela seja instruída no caminho que deve andar. Então isso aí é uma grande realidade. Segundo, a necessidade, primeira necessidade de proteção, segunda necessidade de direção. Olha só, Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada, né? O animal ovelha não tem uma visão muito apurada. Os estudiosos dizem que as ovelhas enxergam muito pouco, né? Enxergam um pouco à sua frente. Isso, irmãos, é uma ligação, é uma referência muito interessante com a gente também, né? Enquanto crente, enquanto servo de Deus, nós não temos uma visão muito apurada, nós enxergamos pouco à nossa frente. Mas o nosso pastor, irmãos, o nosso Deus, ele enxerga tudo. Ele enxerga o presente, tanto quanto o passado, quanto o futuro. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Então nós precisamos deixar de confiar na nossa própria visão e começar a confiar na visão do nosso pastor, que é o Senhor Jesus. Quando Jesus te disser, pode ir, filho, pode ir, filha, que eu sei o seu amanhã, você não precisa ter medo. Não confie na sua visão, mas você olha e fala, meu Deus, mas como é que eu vou passar por aquela porta? A porta está na minha frente, mas o pastor disse para você ir, então confie na visão do seu pastor, porque a visão dele vai muito além do que você pode enxergar. A ovelha tem uma visão meio obscurecida, né? Assim, desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Então as ovelhas se desviam e desgarram do rebanho com muita facilidade. Olha só, ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida.
Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são sempre melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Isso aqui é um grande desafio, irmãos. Isso é um grande desafio para todas as ovelhas, né? Como eu já disse aqui, é confiar na visão do nosso pastor, confiar na visão do nosso Senhor, do nosso Deus, confiar que Ele sempre tem o melhor para nós, que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas de Deus vem a resposta, de Deus vem a confirmação. Ainda que nós façamos planos, irmãos, precisamos confiar que quando tudo der errado, ainda assim nós estamos na vontade de Deus. Às vezes, irmãos, quando tudo dá certo, a gente fala, oh, que bênção, Deus está cumprindo sua vontade na minha vida. Ficamos felizes, né? Porque tudo está dando certo na nossa vida. Mas quando as coisas dão errado, a gente acha que já não é mais a vontade de Deus. A gente acha que não, isso aí é o inimigo. Não, mano, muitas das vezes não é o inimigo, é a vontade de Deus. É Deus permitindo que nós passemos por esse momento, mas Ele está conosco, Ele está cuidando de nós. E às vezes esse momento é para a nossa disciplina, é para a nossa correção. Mas tenha certeza que ainda que você esteja passando por um momento assim, Deus está cuidando de você. Deus estará te guardando. Você não está vendo o livramento, mas Ele já está te guardando e te livrando. Receba essa palavra em nome de Jesus. Precisamos renunciar às nossas vontades. Então, isso é um grande desafio, é um grande exercício que todo crente, todo cristão precisa fazer. Renunciar à sua própria vontade e confiar na vontade de Deus para nós, né? Jesus disse assim, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie à sua vontade, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então isso é um exercício diário que nós precisamos fazer, negar, renunciar à nossa própria vontade e assumirmos a vontade de Deus, tendo em vista que os planos dele são melhores que o nosso. Zé Gomes comentou, preste atenção nisso, o homem sem Deus não tem direção, não sabe para onde vai, não volta para o céu. Ser ovelha do Senhor é ter um guia seguro para a eternidade. É importante não esquecermos em nossos planos e sonhos que somos dependentes do Senhor. Então o homem sem Deus ele não tem direção. O homem sem Deus é como uma ovelha sem pastor, né? Jesus disse quando ele olhou para Jerusalém, ele viu que o povo de Israel estava como ovelhas desgarradas, ovelhas desorientadas, que não tinham pastor, né? No livro de Ezequiel, quando Deus trata com os pastores, né, com os líderes religiosos, líderes da nação, ele diz que o meu povo está como ovelha que não tem pastor, pastores que não pastoreavam as ovelhas, que não zelavam pelo rebanho. Então Deus denuncia os pastores de Israel, porque as ovelhas estavam desgarradas. E as ovelhas que não conhecem a Deus, o homem que não conhece Deus não tem direção, ele não sabe para onde vai, ele não sabe como será o seu futuro, ele não sabe como será a sua vida após a morte. Mas quem conhece o seu pastor, o supremo pastor, ele tem a rota certa, o caminho certo, ele sabe para onde vai, ele sabe principalmente que a sua vida na eternidade será ao lado do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. 2.3, necessidade de provisão. Necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes seja fornecidos pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre ervas próprias para o consumo e as venenosas. Olha que interessante essa comparação aqui do Salmo 23, né? Primeiro que as ovelhas precisam de pasto, né? Ovelha não é um animal que vai à caça, não é um animal que vai atrás do seu alimento, não. O pastor precisa levar o alimento para ela, né? O pastor precisa levar a manutenção para ela, né? Então, Deus nos dá o alimento que nós precisamos. A palavra de Deus é o alimento para a alma. Então, você pode se alimentar porque Deus fornece para você pastos verdejantes. Então, assim como o pastor local de uma igreja, como o dirigente de uma igreja tem por obrigação alimentar o rebanho, ou seja, ele precisa buscar na fonte, né? A fonte do pasto qual é? A fonte do pasto é a palavra de Deus. Então o pastor da ovelha precisa buscar a fonte
e trazer o alimento para as ovelhas, né? Para que as ovelhas sejam alimentadas, fortalecidas pela palavra. Mas cada ovelha também deve se alimentar diretamente da fonte, né? Você não precisa depender apenas do seu pastor. Você tem um pasto à sua disposição. Você tem uma Bíblia Sagrada à sua disposição. Quando você abre a sua Bíblia e faz uma oração, o Espírito Santo, me ajude a entender, me ajude a alimentar a minha alma pela palavra. Meu irmão, é algo surpreendente o que acontece. Quando nós meditamos na palavra, a nossa alma é alimentada pela palavra. Nós estamos aqui meditando na palavra. Nessa aula da Escola Bíblica Dominical, estamos meditando, estamos refletindo sobre a palavra. Isso alimenta a nossa alma. Isso gera fé no nosso coração. Isso é maravilhoso. Isso são os pastos verdejantes que o pastor dispõe para as suas ovelhas, para o seu rebanho. Então, olha só. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados pela palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando-o na condução da nossa vida. Então, o alimento do cristão, o alimento da ovelha de Jesus que está no seu aprisco é a palavra. Ele precisa alimentar-se pela palavra. Alguém pergunta assim, eu fui líder de jovens por alguns anos e às vezes alguns jovens perguntavam, cadê ouvir música secular? E eu perguntava para ele, essa música que você está ouvindo está edificando a sua alma? Qual é o conteúdo da letra? Ela edifica a sua alma? Se ela edificar a sua alma, não tem problema nenhum. Agora, se é algo que não edifica a sua alma, por que você está ouvindo? Você está ouvindo algo que traz depressão para a sua alma, traz tristeza para a sua alma, traz confusão para a sua alma. Então isso não é bom para você. Então, se você ouve algo que alimenta a alma, que edifica a sua alma, isso é saudável para você. Então, meu irmão, minha irmã, comece a ter hábitos que alimentem a sua alma. Louvores, hinos a Deus, que falem sobre a palavra de Deus, né? Não esses louvores que nós ouvimos hoje em dia, que falam que tem um homem como centro, né? Só falam do homem, só falam do homem, é que eu vou ser, eu vou conquistar, eu vou alcançar. Procure ouvir isso e fale sobre Jesus, sobre Cristo, que tem no seu bojo a mensagem central de Cristo, que fale sobre o sacrifício de Cristo, que fale sobre o perdão dos pecados, fale sobre arrependimento, fale sobre o céu, né? Hinos que falam sobre o céu alimentam a nossa esperança, a nossa expectativa de céu, né, irmãos? Então, nós precisamos buscar nos alimentar disso. E não adianta você falar que você não tem alimento, né? Porque o alimento está à sua disposição, o alimento está à nossa disposição. Nós nunca tivemos tantas possibilidades de ser alimentados como nós temos hoje. Nós estamos em isolamento, não está tendo culto nas igrejas, mas todo dia você entra no Facebook, você entra no Instagram, tem dezenas de pastores, e a grande maioria pastores muito bons, né? Pastores com conteúdo, trazendo mensagens, trazendo palavra, você vê cultos online. Então não tem desculpa, irmãos, dizer que você não tem possibilidade de alimentar a sua alma. Não tem, mesmo no isolamento. Aliás, o isolamento trouxe um aumento maior ainda, né? De pessoas fazendo transmissões ao vivo, de culto, de palavra, de pregações. Isso é fantástico, irmãos. Isso traz, aproxima as ovelhas do alimento, do alimento, né, para a sua alma. Então não há desculpa para você não alimentar a sua alma. Você precisa só querer alimentar a sua alma. Vamos encerrar? Então vamos lá para o tópico 3. Cristo, o supremo bom pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e eu sou a videira. No Novo Testamento percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Então Jesus é o bom pastor, ele é o grande pastor e ele é o sumo pastor. Primeiro, como que Jesus é um bom pastor? Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão, né? O pastor que é mercenário, ele só está interessado nos benefícios que a ovelha lhe dá. Ele está interessado na lã, na carne da ovelha, né? Então ele suga o que ele pode da ovelha. E no momento de perigo, ele não protege a ovelha. Ele deixa a ovelha
cair no precipício e não está nem aí, né? Isso é o mercenário, né? E o ladrão está se preocupado em arrebatar a ovelha. Jesus não é assim. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar, não se importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos, né? O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. O último e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pecado nos tornou distante de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou para si o castigo que nos traz a paz. Jesus também age diferente do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, pois nos dá vida em abundância. Então Jesus é um exemplo, né, de pastor. Como eu disse aqui ao comentário da nossa irmã Marisa, a nossa irmã Marisa Brint, lá da cidade de Valinhos, os pastores humanos, irmãos, eles são falhos. Os pastores humanos, eles são limitados, né? Então muitas das vezes, irmãos, eles não conseguem fazer como deveriam fazer, né? Às vezes ele não consegue dar uma atenção especial à ovelha, embora isso seja o seu trabalho, o seu papel, e aí às vezes as pessoas julgam o pastor, culpam o pastor, e não entendem que o pastor, irmão, também é falho, né? O pastor também é vulnerável, mas Jesus não é. Jesus não é falho, ele é o nosso supremo pastor. Então, ainda que um pastor humano fale com a ovelha precisa ter a consciência de que o seu supremo pastor é Jesus. É Jesus. Então a ovelha nunca deve apoiar a sua confiança em um pastor humano, né? Toda a sua confiança, fazer dele a sua confiança. Jamais, jamais. Porque uma hora ou outra o pastor vai falhar com ela. Uma hora ou outra ele não vai conseguir atender as expectativas dela. Às vezes nem é uma falha, irmãos. Às vezes é que a ovelha coloca uma expectativa tão grande no pastor que ele não vai conseguir atingir suprir essa expectativa, né? E na verdade, irmãos, a ovelha precisava colocar a expectativa no supremo pastor, né? Em Jesus. Ele sim é o nosso supremo pastor. Então Jesus, ao contrário do mercenário, ele não abandona a ovelha, jamais abandona a ovelha. Ele é o seu pastor que está sempre ao lado da ovelha. Ainda que ele precise oferecer a sua vida pela ovelha, ele assim o faz. Ele assim o faz. Olha só. Comentário aqui, da Bíblia, estudo bíblico da Bíblia NVI. O pastor na Palestina podia correr perigos a favor da ovelha, mas contava sair com vida, né? O pastor às vezes enfrentava perigo, como Davi, quando ele conta para Saul que ele enfrentou o leão, enfrentou o urso para tirar uma ovelha da boca do leão, da boca do urso, né? Das garras do urso. Quando a ovelha foi arrebatada do rebanho do seu pai, ele estava contando para Saul que ele matou a ovelha, matou o leão, matou o urso, né? Mas todavia o pastor na Palestina, ele sempre enfrentava o perigo querendo sair com vida. Ele nunca enfrentava o perigo querendo morrer, né? Afinal de contas, como pastor, a sua vida era muito mais preciosa do que a vida da ovelha, né? Já Jesus, Jesus disse, o bom pastor morreria pela ovelha. Então o bom pastor, irmãos, ele dá a vida pela ovelha. Ele dá a sua vida pela ovelha. Então Jesus é o único que pode, é o único que tem condições de dar a sua vida pela ovelha. Embora o pastor humano, por mais dedicado que ele for, ele também dá parte da sua vida para a ovelha, né? Ele doa o seu tempo, ele doa atenção para a ovelha, ele doa o cuidado, ele doa o carinho, ele doa o amor, mas ele não consegue ser 100%, jamais, jamais. O único que consegue doar até a sua própria vida por inteiro, né? Todo o seu sangue pela ovelha é Jesus, é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pela ovelha. 3.2, relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Diversos atos revelam um profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. O primeiro é que ele a chama pelo nome, o que demonstra que Cristo conhece a identidade e a individualidade, o temperamento de cada ovelha. Olha que coisa interessante, irmãos. As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. As ovelhas mesmo que são pastoreadas por um pastor, por exemplo, lá na Palestina, né?
Inclusive tem vídeos aí na internet, no YouTube, se você colocar, você vai ver quando o pastor chama a ovelha, assim, o rebanho se reúne, porque elas conhecem a voz do pastor. Elas, como elas têm uma visão muito ruim, elas se guiam pela voz do pastor. O pastor vai à frente do rebanho e ele vai falando, vai, sei lá, cantando, balbuciando alguma coisa, ele vai expressando algum som e a ovelha segue a voz do pastor. Então olha só, o primeiro ele chama pelo nome, ele conhece as ovelhas, né? E não conhece só superficialmente, ele conhece a identidade, a individualidade de cada ovelha. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos individualidades e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Vemos isso quando tratou com a mulher samaritana. Lembra lá quando a mulher samaritana falou com Jesus? Jesus revelou para ela que ele era o Senhor, e quando chamou Zaqueu pelo nome. O segundo está na afirmação: ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas que obedecem. Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhes são obedientes e relacionam-se com Ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Então a ovelha que realmente se dispõe a ser pastoreada, apacentada por Cristo, elas ouvem a voz, elas são conhecidas pelo pastor e elas também conhecem o pastor, né? Elas obedecem à voz do pastor, elas não se guiam por elas próprias, elas se deixam ser guiadas pelo pastor. Assim deve ser na nossa vida, irmãos, enquanto ovelhas no rebanho de Cristo. Nós precisamos nos deixar ser guiados por Jesus, né? Ser direcionados por Jesus, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele é o Criador de cada um de nós. Então Ele conhece as nossas individualidades, as nossas necessidades, até o nosso temperamento. Então devemos confiar no relacionamento, investir no relacionamento que temos com Deus, para que quanto mais nós possamos conhecer Ele, identificar a sua voz, estar sensível à voz de Deus. O problema é que muitas das vezes, irmãos, e eu tenho dito isso, parece que a pandemia, que toda essa paralisação, nos fez parar um pouco, né, irmãos, para refletir sobre a nossa vida, né? Porque nós vivíamos uma agitação tão grande, era uma correria tão grande, e muitas das vezes nós esquecíamos de parar e refletir, irmãos, sobre a nossa vida. E às vezes, irmãos, nós não estamos sensíveis à voz de Deus. Às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos conseguindo ouvir a sua voz, né? Às vezes Deus está nos orientando, às vezes Ele está nos corrigindo, mas nós não conseguimos ouvir a sua voz. E nós precisamos estar com os ouvidos abertos, né? Com o relacionamento intacto, contato com Deus intacto, para que nós possamos ouvir a sua voz, para que nós não soframos prejuízos, né? Uma ovelha que não ouve o pastor, uma ovelha que não ouve a voz do seu pastor, ela está sujeita a cair no precipício. Então imagine uma ovelha, né, caminhando junto com o rebanho, e de repente ela começa a sair no meio do rebanho, se ausentar, e ela não percebe, porque ela não enxerga muito bem, e ela não está ouvindo a voz do pastor, e o pastor está gritando para ela: ovelha, volta para o rebanho, volta para cá, ovelha, está tentando sinalizar para ela, mas ela não ouve a voz do pastor, e consequentemente ela cai no precipício. E isso é terrível, irmãos. Muitas das vezes o precipício não dá possibilidade de retorno para aquela ovelha. Se houver possibilidade, tenha certeza, o Supremo Pastor descerá até o mais profundo abismo para resgatar essa ovelha. Muitas vezes, irmãos, não há a chance desse resgate. Por isso, nós precisamos estar atentos à voz do nosso pastor. Em último lugar, olha só, outras ovelhas para o aprisco. Veja bem, outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os seus discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiam apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios e Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Consequentemente, nós também somos ovelhas de Cristo. Não só o povo de Deus, Israel, como também todos nós que aceitamos a Cristo pela fé e somos adotados na família de Deus. O comentário bíblico expositivo do Novo Testamento diz: a mensagem missionária do Evangelho de João é clara, porque Deus amou o mundo. Jesus desafiou os costumes da época e conversou com uma mulher samaritana. Recusou-se a defender
a abordagem exclusivista dos líderes religiosos judeus. Morreu por um mundo perdido e deseja que seu povo alcance esse mundo com a mensagem da vida eterna. Então, outra coisa interessante na relação entre ovelha e pastor, né, é que a ovelha é que gera a ovelha, né? Não é o pastor que gera a ovelha. É lógico que o pastor, enquanto ovelha, por exemplo, eu como pastor local aqui, eu também sou ovelha. Eu sou pastoreado pelo meu pastor presidente e tenho Jesus como meu sumo pastor. Então eu também sou ovelha. Mas, e quem gera a ovelha é a ovelha, né? Então a ovelha precisa anunciar o evangelho. Ela ouve a orientação do pastor e precisa passar essa informação para outras ovelhas, para que outras ovelhas também venham ao conhecimento da verdade e possam se juntar ao aprisco. Irmãos, você não sabe a importância, a influência que você tem no seio da igreja local, quando você é uma ovelha que busca influenciar as pessoas, né, para o bem, influenciar as pessoas para o bem. Por exemplo, falando os benefícios que você está tendo na igreja, né, na igreja que você congrega, falando dos benefícios que você está recebendo de Deus através do seu pastor, através da igreja, através das ministrações da palavra, né? Tem pessoas, irmãos, que nunca convidam os irmãos da igreja, por exemplo, para participar da escola bíblica dominical. Eles vêm toda hora, mas ele nunca convida ninguém. Ele não consegue falar para a pessoa, viu, por que você não vem na escola dominical? É tão bom, a gente aprende tanto a palavra de Deus na escola dominical. Ele não convida, não influencia as pessoas. E você como ovelha, nós como ovelha, precisamos gerar mais ovelhas. E nós precisamos levar o evangelho a essas pessoas. Não só ao rebanho que já está aqui na igreja, influenciando o rebanho a permanecer, mas também levar essa mensagem às ovelhas que estão desgarradas, às ovelhas que estão sem pastor, às ovelhas que estão presas às vezes, às ovelhas que estão machucadas, estão feridas. Nós temos o dever de ajudar, de levar uma mensagem de esperança e trazer essas ovelhas, né, influenciá-las para que elas voltem ao rebanho, voltem ao aprisco, para que sejam cuidadas pelo Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Olha só, a conclusão dessa lição diz que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do Pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Amém? Graças a Deus. Para encerrar, eu vi há um tempo atrás um pastor contando que sobre o Salmo 23, né, que certa vez um pastor, um jovem pastor, recém-saído do seminário, depois de 4 anos de muitos estudos, né, em um seminário bíblico, ele saiu do seminário e estava tendo a formatura, né, daquele grupo de pastores que estavam se formando do seminário teológico, e eles tinham uma plateia muito grande, formada por muitos pastores, muitas pessoas, e na tribuna daquela cerimônia tinha um pastor bem velhinho, um senhorzinho bem velhinho, pastorzinho já com idade bastante avançada, e aí quando o cerimonialista daquela cerimônia, o mestre daquela cerimônia, estava apresentando, ele disse assim: vamos chamar aqui o pastor que está se formando, o jovem pastor que está se formando, para fazer a leitura do Salmo 23. E aquele pastor, né, aquele jovem pastor recém-formado, recém-saído ali do seminário teológico, ele com muita técnica, com muita perspicácia, né, ele começou a recitar o Salmo de uma forma esplendorosa, de uma forma maravilhosa, com a conjugação do verbo de forma correta, uma elocução de forma correta, uma oratória perfeita, né? Afinal de contas, foram 4 anos e muito mais tempo de estudo antes de ir para o seminário teológico. E aquele jovem impressionante falava de uma forma tão eloquente, tão maravilhosa, e quando ele acabou de falar, as pessoas ficaram em pé e aplaudiram aquele jovem, né? E ele ficou muito feliz, ficou contente, ele colocou todo o seu empenho, a sua habilidade que ele havia aprendido no seminário teológico, na exposição daquele salmo, e todos aplaudiram, todos aplaudiram. Em seguida chamaram aquele senhorzinho, pastor, né, para também fazer uma leitura de um texto bíblico. E aí aquele pastor levantou-se e foi até o púlpito, né, a tribuna, e disse assim: eu também vou ler o Salmo 23. E aí começou a recitar o Salmo 23.
e ele foi recitando com a voz bem fraquinha, já a idade bem avançada, a voz bem fraca, às vezes dava aquela falhada na voz, né, devido à idade, né, com muita calma, a voz bem mansa, bem tranquila, não tinha aquela veemência daquele jovem orador, não tinha aquela força na voz daquele jovem pastor que estava se formando, não tinha aquela eloquência, não tinha aquela dinâmica que aquele jovem pastor tinha, mas ele falava de forma compassada, de forma leve, de forma calma. E a surpresa que todos tiveram, inclusive aquele jovem pastor, foi que ao final do salmo, toda a plateia estava em prantos, estava chorando, porque sentiu algo diferente quando aquele pastor já velhinho recitou o Salmo 23. E aquele jovem extremamente inquieto com aquilo que aconteceu, como que pode? Eu faço uma leitura tão maravilhosa como essa, e o povo aplaude, de repente o senhor vem, esse pastor vem e faz essa leitura com essa voz já tão frágil, tão fragilizada, e o povo chora. Que negócio é esse? E ele foi conversar com o pastor, e aí, quando ele foi conversar com o pastor disse, ele perguntou ao pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo de fazer isso que o senhor fez agora, com essa multidão que está na plateia, fazer esse povo todo chorar? E ele disse assim: filho, você conhece o Salmo 23 muito bem, mas eu conheço o pastor do Salmo 23. Então, olha que coisa maravilhosa, o segredo está no relacionamento com o pastor. Não basta conhecer o Salmo 23, precisa ter um relacionamento com o pastor. Olha que coisa maravilhosa, quando nós conhecemos o pastor, nós entendemos o cuidado dele por nós. Por isso a conclusão diz aqui, que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23, como também o pastor do Salmo 23. Isso é o mais importante. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para que nós possamos todos os dias manter o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento afiado com Jesus, né? E termos o cuidado do nosso pastor, do nosso supremo pastor, sempre nas nossas vidas a confiança em Deus, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco. Nós vamos agora fazer mais uma oração a Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade. Queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai amado, mais uma vez, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar na Tua presença mais uma manhã de domingo, Pai, dedicando esse primeiro momento, esse período, ó Deus, de aprendizagem da Tua Palavra, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de poder falar a esses irmãos que estão nos acompanhando, Pai, nessa transmissão ao vivo. Deus abençoe a cada um, abençoe cada família, Deus, a vida de cada pessoa que esteve conosco, cada irmão e cada irmã que esteve conosco nesta manhã. Senhor Jesus, dando graça, dando sabedoria, que nós possamos entender, Pai, que precisamos investir cada vez mais no relacionamento com o nosso Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. Pai, não nos deixe apenas ser conhecedor do Salmo 23, mas que nós possamos ser mais conhecedores do pastor do Salmo 23, que o nosso relacionamento com o Senhor possa ser cada dia mais edificado, cada dia mais fortalecido, para que a nossa alma seja alimentada, para que possamos descansar na Tua provisão, na Tua providência, Senhor, para que possamos crer que mesmo em dias difíceis como os que estamos passando esses dias, Pai, nós temos um pastor que cuida de nós, que zela pela nossa alma, que tem o cuidado de nos garantir a proteção, a provisão e também a direção, Pai. É o que nós te pedimos essa manhã. Fique conosco, abençoa cada casa, cada família, em nome de Jesus, guardando e livrando de todo mal. Nos dê um domingo abençoado, debaixo da Tua mão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Deus abençoe aqui mais irmãos que estão conosco, irmã Ana Lúcia, a Aninha, ali do Braço Caminho. Deus abençoe, minha querida. É uma alegria ter você aqui conosco. Deus abençoe também nosso irmão Luiz Vive. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Prazer ter você aqui conosco. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco até agora. Que Deus te dê um domingo abençoado. Lembrar que hoje à noite nós teremos aqui o nosso culto ao vivo, faremos a transmissão do culto ao vivo, e você é o nosso convidado a se conectar conosco e acompanhar mais uma transmissão do nosso culto de celebração hoje à noite, a partir das 20 horas, aqui direto da nossa igreja do Jardim Brasília. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, e seja com todos nós, conosco para sempre permaneça. Digamos todos juntos, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.